as redes sociais explodiram. O fracasso do senador Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos da América. O descaramento. Os empresários brasileiros ficaram enraivecidos. E eu provo. Matéria do jornal O Estado de São Paulo. Observem. Na sua tela. Setor privado vê Flávio deslocado do debate nos Estados Unidos da América e com atuação constrangedora. Ele apostou em um discurso político e de ataques ao governo Lula durante sua apresentação. Antes de mais nada, vale ressaltar que o senador Flávio Bolsonaro mentiu nas suas redes sociais ao afirmar que Lula não enviou ninguém para a reunião da USTI, que é esse escritório que representa o comércio norte-americano. O governo brasileiro apresentou defesa dentro do prazo, se eu não estiver equivocado, no dia 1º de julho, mostrando que o governo Trump errou, para não utilizar um outro termo, em vários aspectos. Ao tratar, por exemplo, a questão do PIX, a questão do desmatamento, o governo Trump pegou dados do governo Bolsonaro para citar o desmatamento ilegal no Brasil como um fator negativo para o país. Lembrando que nós temos o menor desmatamento registrado na história. A preço de hoje, no desgoverno Bolsonaro, a esculhambação tomou de conta, como toma de conta do governo Donald Trump. Vocês sabem que Trump é um negacionista climático. Em relação aos empresários brasileiros, vamos aqui aos fatos. O senadorzinho de meia pataca falou por apenas 5 minutos. A fala dele e nada significa a mesma coisa. O que foi que irritou os empresários? Os empresários perderam tempo, porque viram que ali era apenas politicagem safada. E interessante que o Flávio fala, se pronuncia, quem pediu as tarifas, quem pediu as sanções contra o Brasil foi o irmão dele, Eduardo. O Flávio pensa que nós somos o gado dele, que o povo brasileiro é gado para ser tangido. E tem memória curta, nós não temos memória curta. O discurso de Flávio, segundo o Estadão, foi visto pelos empresários. Discurso desprovido de teor técnico. Empresários brasileiros e representantes do setor privado avaliaram que a participação do senador foi deslocada do ambiente técnico. A audiência discutia especificamente investigações sobre supostas práticas desleais adotadas no comércio pelo Brasil. Isso não foi abordado. Isso não foi combatido pelo senador. As alegações falsas do governo norte-americano. Alguns dos interlocutores, diz ainda a matéria do Estadão, do setor privado, classificaram a postura e a apresentação do senador Flávio Bolsonaro como constrangedora. Eles ficaram envergonhados. Haja vista, reitero, que o principal não foi debatido. Em vez de focar nas pautas comerciais e econômicas, o filho de Bolsonaro utilizou o espaço para atacar Lula. Fato que não estava em discussão. De acordo com relatos, a apresentação concentrou-se majoritariamente em temas que não estavam alinhados com a reunião, com o foco da reunião. Ele citou regulação de rede social, corrupção do Brasil. Flávio Bolsonaro falou do caso Master. Como não conhecesse o Vorcar, o cara pediu 134 milhões, abocanhou 61 milhões, que foi para o fundo Heaven Gate, que comprou a mansão, teoricamente a mansão que o Eduardo Bolsonaro mora hoje. Esse cabra quer ser presidente da República, um picareta, um vagabundo. Senhoras e senhores, chega assim a dar arrepios em todos nós. Se começarmos a imaginar um Brasil governado por uma figura abjeta, que segundo o Ministério Público rouba salário de funcionário da Alerj. É disso que se trata. A jornalista Natuza Neri na Globo News fez um comentário que eu considerei importante. Ele diz, em apenas 90 dias, o cenário político do país mudará completamente, impor uma tarifa agora que seria difícil de reverter. O que ele está querendo dizer com isso? Que ele vai ser eleito nas eleições de outubro e que, com ele eleito, os Estados Unidos vão ser convencidos a rever a tarifa. Essa é uma interpretação possível aqui do texto de Flávio Bolsonaro. E aí ele vem, recompensaria os responsáveis pelas ações em questão, ou seja, o governo Lula, que ele reputa como responsáveis, sem citar o começo de toda essa história, que é o próprio irmão dele, Eduardo Bolsonaro.
Punir aqueles que já sofrem as consequências seria o pior momento para agir. E aí é a pergunta que eu disse no começo antes de falar com a Sandra. Mas haveria então o melhor momento para agir? Essa interpretação também é uma interpretação possível aqui, mas há outras. Vamos para um próximo trecho do Flávio Bolsonaro. Nesse próximo trecho, ele fala de corrupção. E olha que coisa curiosa. Ele diz assim: a corrupção é um dos maiores desafios enfrentados pelo povo brasileiro. Não há discordância quanto a isso. Mas a corrupção tem responsáveis identificáveis. Os 4 maiores escândalos de corrupção da história recente do Brasil, o esquema do mensalão, aí ele continua. O caso revelado pela Operação Lava Jato, a fraude envolvendo o INSS, na qual o próprio filho do presidente está entre os investigados, e o caso do Banco Master ocorreram sob governos liderados pelo Partido dos Trabalhadores atualmente no poder. Tem algo curioso aqui, porque o caso Master o atinge, o caso Master o alcança. E o caso Master começa lá atrás, no governo do pai de Flávio Bolsonaro. Por que o caso Master começa lá atrás? Porque a pressão sobre o Banco Central, para que o Banco Central liberasse as operações do Banco Master, vieram durante a gestão de Roberto Campos Neto, indicado pelo pai de Flávio Bolsonaro. Mas a gente não precisa nem ficar nesse passado, podemos trazer o presente para essa história. A conversa indigesta com Daniel Vorcaro. Então nota que aqui o Flávio Bolsonaro, ele está tentando dizer, esse filho não é meu. Mas uma parte é porque ele não foi capaz de dar explicações convincentes de que ele não tem nada a ver com o Daniel Vorcaro, e que o Daniel Vorcaro era só um filantropo, alguém, um mecenas, querendo bancar um longa-metragem. E vejam também que o senador Flávio Bolsonaro discursa nos Estados Unidos no mesmo dia em que a Polícia Federal realiza uma operação contra o candidato a senador dele, o ex-prefeito de Belford Roxo, que foi preso, uma roubalheira aí, lavagem de dinheiro que pode chegar a quase 8 bilhões de reais, e a mãe desse indivíduo, a mãe do Flávio Bolsonaro, a tal de Rogéria, seria a primeira suplente do ex-prefeito de Belford Roxo, que foi preso hoje pela Polícia Federal, o cara afiliado à União Brasil. Toda a vagabundagem política do Rio de Janeiro é aliada do senhor Flávio Bolsonaro. Para fechar, a Andresa Matais, que é uma jornalista de direita do Metrópolis, publicou essa informação na coluna dela. Vou compartilhar com vocês a manchete. Empresa ligada ao PCC recebeu milhões de financiadora de Dark Horse. É isso mesmo. O filme Mequetrefe, Vagabundo, do senhor Jair Bolsonaro. Esse filme vagabundo, mequetrefe, porcaria, um filme porcaria. Basta analisarmos, por exemplo, as cenas que foram divulgadas nas redes sociais. É um filme que não vale nada. Agora recebeu dinheiro de emenda parlamentar, que o ministro Flávio Dino já mandou a PF investigar, recebeu dinheiro do Master, recebeu uma montanha de recursos. E, sinceramente, nós não sabemos se esses recursos foram devidamente investidos nesse tal filme, ou foram roubados, ou Daniel Vorcaro foi roubado pelos filhos de Bolsonaro, ou já era uma combinata dos filhos com Daniel Vorcaro. Olha, vamos inventar que é pro filme, você repassa, porque o Daniel Vorcaro, nos autos, está lá. Mensagem direcionada a Fabiano Zettel, prioridade total no repasse para Flávio Bolsonaro e para o Dark Horse, né? A Madre Teresa